a tua história. Eu queria te pedir para tu se apresentar um pouquinho, de onde é que você vem, onde nasceu, como é que foi a sua infância, adolescência, até os dias de hoje aí, a gente falar aí um pouquinho aí da sua trajetória. Maravilha. Bom, eu sou nascido em São Paulo. A minha mãe é nascida no interior de São Paulo, meu pai é nascido em São Paulo também. Eu tive uma infância, uma grande maior parte dela na Granja Viana, em Cotia, que é um município aqui perto de São Sim, Paulo, né? Então, apesar de estar aqui a 30, 40 minutos, a época era um ambiente muito diferente do que se tem numa cidade grande. Então, liberdade de poder brincar na rua, de jogar bola, de se sujar. E eu tô falando tudo isso porque acho que compõe, né, o propósito que a gente encontra na vida, todas as experiências que a gente teve. E poder ter essa infância foi muito bom. Eu vinha para São Paulo para estudar, então me deslocava de carro todos os dias, mas na hora de dormir ou pela manhã, por exemplo, que eu estudava à tarde, pela manhã eu estava jogando bola, estava no mato, estava vivendo próximo à natureza. Um ponto que Cotia também, a Granja Viana, me proporcionou, que foi muito legal, e já entrando um pouco no lado de estudo, né, eu estudei como colégio tradicional no Lourenço Castanho, a minha boa parte da minha infância, mas aos 8 anos eu entrei numa escola na Granja Viana que chama Tempo e Espaço. É um ateliê de tecnologia que procurava trabalhar atividades manuais e desenvolver principalmente crianças e adolescentes em campos de eletrônica, marcenaria, mecânica e algumas outras áreas de artesanato, né? mas isso era extra escola, Extra escola, à tarde. exato. Ah, Eu tive a possibilidade de estudar lá, eu acho que até meu pai me colocou lá porque, bom, dando um passeio para trás, quando eu tinha 5 anos eu me equilibrei numa bicicleta, meu pai me arrumou uma motinho. Eu sou motociclista, né, inclusive vim para cá de moto, é o meu transporte. Eu sou aficionado por como o ser humano conseguiu criar formas diferentes de potencializar a forma que ele se locomove, que ele consegue carregar, a quantidade de peso. Então, navios, barcos, todo tipo de meio de locomoção sempre me fascinou. E eu ganhei essa motinha, só que eu adorava desmontar ela. Eu sempre fui entusiasta de saber como funciona. Só que eu acho que eu desmontei umas 28 vezes e eu não consegui montar nenhuma de volta. Aí meu pai falou, pô, você gosta desse negócio de mexer em motor, tudo? Vamos lá conhecer o tempo e espaço. Porque pelo menos da próxima vez você monta a moto de volta. Vai saber montar um carburador de volta. E acabou que eu gostei muito, assim, eu fiquei 5 anos fazendo o curso lá, eu fiz marcenaria por 2 anos, fiz mecânica e eletrônica, eu fiz coisas muito legais, eu fiz desde casinha de cachorro, da cachorrinha de casa, cabine de segurança, eu fiz um barquinho de controle remoto, uma pantaneira, que ficou com motor de roçadeira, que ficou tão grande que eu ia dentro da pantaneira dirigindo com o controle remoto. Eu sempre gostei, né, de inventar moda, de criar coisa. Até eu tive há uns 2 finais de semana na casa dos meus pais, na Granja, e vi um diploma que eu recebi do Tempo e Espaço em 1999 como engenheiro júnior. Então era o segundo ano que eu estava lá, né? E eu estou falando tudo isso porque eu acho que quando a gente passa a entender, né, a gente está acostumado com o mundo de receber tudo pronto. uhum. Quando a gente passa a entender como as coisas funcionam, como elas foram feitas, eu acho que a gente passa a dar mais valor e dar valor ao processo que está por trás disso. A gente olha um iPhone, pô, legal, bacana, funciona, mas quanto de material tirado da natureza tem ali? Né? Quanto de eficiência você poderia ter feito de uma forma diferente? A gente não se pergunta muita coisa. Né? E eu acho que o sustentar o empreender é você ter a curiosidade de buscar coisas, buscar perguntas que você não sabe a resposta, se buscar as respostas para suas perguntas. Às vezes você nem sabe as suas próprias perguntas, né? Como eu comecei a desmontar uma moto, um motor de uma moto e não sabia depois como montar de novo. Mas saiu por um impulso, da vontade de entender, da vontade de ir atrás. Né? E eu tive em casa sempre um terreno bem fértil para ter uma cabeça empreendedora. Meu pai, desde os 16 anos, é empreendedor. A minha mãe, no campo de moda, é empreendedora também há 50 anos, ela tem malharia.
Então eu sempre tive em casa exemplos não carreiristas, né, mas exemplos de empreendedores, e acompanhei muita coisa que eles passaram ao longo da vida que acontece na vida do empreendedor, né? Acho que isso me preparou bem para as experiências que eu venho passando hoje, ou que eu já passei, e entender que, querendo ou não, empreender é uma escolha que a gente faz, e como toda escolha, tem condições que estão atribuídas a essa escolha, e a gente tem que ter frieza de encarar elas, né? De seguir, olhar de frente. Mas voltando um pouquinho da minha história, então eu fiquei no Tempo e Espaço até 14 anos, mais ou menos, e arrumei um emprego numa oficina lá na Granja Viana de motocicleta. E eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa oficina. O meu pai, ele sempre trabalhou com representação de, seja empresas brasileiras para o exterior ou empresas do exterior para o Brasil, então ajudando a estabelecer fundo de comércio, rede de distribuição, assistência técnica. E a gente, por acaso, estava numa viagem em família, que era aniversário da minha irmã. A gente teve a oportunidade de ir para a Disney, e na Disney lá, com aquele bando de brinquedo, de personagem, a coisa que mais me pirou foi um cara em cima de um equipamento de 2 rodas paralelas se auto-equilibrando, que é o Segway, né, que é o começo da história, onde começa a história da Cicloway. Eu vi aquilo lá e falei, bom, né, meu pai falou, pensa, porque daqui a 1 ano é seu aniversário, se você vai querer fazer alguma festinha com os amigos, o que você vai querer fazer? Eu falei, não, eu quero que você arrume um trem daquele pra mim. Aí eu fui até o segurança, eu fiquei encantado, né, juntou um monte de gente em volta. À época o Segway não tinha, ninguém sabia direito o que era, né, como é que os caras ficavam parados lá em cima e ele se auto-equilibrando, o nego lá dirigindo sem fazer esforço nenhum. E aí meu pai também, como não consegue ver uma oportunidade, ele entrou em contato com a fábrica para descobrir, entender como é que funcionava, o que era, e descobriu que eles estavam buscando um distribuidor na América Latina. A partir desse momento ele foi atrás da representação, ele conseguiu a representação, à época tinha o Grupo Sena, que tinha a distribuição da Audi em São Paulo, no Brasil, ele acabou conseguindo pelo histórico dele, mas ele já chegou meio, isso aqui não vai, eu já tenho muita coisa para tomar conta disso daqui, essa oportunidade agora tá com você, segue em frente. E à época, eu ainda não tinha entrado na faculdade, eu estava com 16 anos, e a gente acabou convidando um primo nosso para tocar o dia a dia da empresa, que ficou por 10 anos no dia a dia da Cicloway. Como a época que eu me formei no colégio, era muito entusiasta de engenharia, né? Eu tenho 2 patentes em meu nome de motocicleta, motocicleta de 3 rodas, coisas que eu fiz há 15, 18 anos atrás, eu sempre fui muito entusiasta, né? E eu acabei indo fazer engenharia mecânica, só que ao mesmo tempo eu sempre fui muito da prática. Então eu fazia engenharia mecânica à noite na Mauá, que é em São Bernardo do Campo, né, no ABC, e eu morava em Cotia e trabalhava na Lapa. Então eu ficava praticamente umas 5 horas por dia dentro do carro. Chegou uma hora assim que eu falei, bom, essas 5 horas eu podia estar trabalhando, aprendendo, fazendo outra coisa. Eu acabei saindo da faculdade de engenharia e fui fazer administração num curso que permitia estudar à noite, para eu poder trabalhar, porque eu sempre fui muito nesse lado de quero entender como funciona, e muito no lado de prática, que foi o ambiente que eu cresci, né? Meus pais empreendedores, muito do que, e ainda mais antigamente, né? Você é o exército homem só, você mesmo vai atrás das respostas, não tinha Google, não tinha, né, internet para encontrar solução para as coisas. Então acabei crescendo nesse sentido, né? E quando eu fiz 19 anos, foi quando eu entrei na faculdade de administração, eu saí do dia a dia, né, da Segway Brasil, que à época chamava a empresa, e eu fui empreender com alguns amigos da faculdade, trabalhar num mundo de startup, que me permitiu ter uma experiência bem diferente do que eu estava acostumado, com um horizonte de empresa familiar, de empreendedorismo familiar, vamos dizer assim. Então, na faculdade, aprendendo algumas coisas, né, teóricas, para colocar em prática forma de pensamento, organização, mas o universo de startup me deu uma experiência que hoje, aplicando na Cicloway, foi de muita valia, porque a gente começou sem grana, né? Então você precisa
olhar cada número que está ali, você precisa ter uma gestão muito redonda, você precisa entender para onde você está indo. Não estou falando que eu aprendi isso no primeiro ano sendo startupeiro, pelo contrário, eu demorei muito para aprender muita coisa, mas, querendo ou não, é um horizonte que você não tem ali um chefe que deu algum problema, você tem alguém ali para resolver para você, você está muito mais exposto, né? E acabou sendo uma baita escola para mim. Então, comecei essa jornada em 2009 com a Go Show, era uma startup de crowdfunding de shows de artistas, músicos. A gente começou contratando uma agência, né, de desenvolvimento. Primeira experiência, tomamos um baita tombo, perdemos todo o dinheiro que a gente tinha e os caras sumiram. E o site não saiu. E a gente acabou conhecendo uma outra agência que desenvolveu o nosso projeto e começou a abrir espaço para a gente trabalhar lá de dentro. Era um espaço físico super legal, assim. A gente começou a apresentar clientes para a agência, mas é só, tô trabalhando daqui, vem conhecer.